Magnetismo. A definição de magnetismo é a capacidade de atração ou repulsão conferida a certos objetos. O magnetismo é um fenômeno natural. Não faz muito sentido falar em história do magnetismo, porque na verdade isso aqui sempre existiu. Mas ele sempre foi conhecido, foi um fenômeno sempre conhecido do homem, e é curioso quando começamos a perceber que ele realmente existia. Existem sinais que os chineses podem ter sido os primeiros a observar os fenômenos do magnetismo, mas os relatos que nós temos são dos gregos, tá? Especificamente sobre Tales de Mileto, que eu já comentei dele quando nós iniciamos o conteúdo de eletrostática, ou seja, lá no início da parte elétrica. No século VI a.C., ele viajou ao continente asiático, a uma região chamada Magnésia, que era a província da Grécia, tá? Que hoje é essa parte da Turquia. E ele observou algumas pedras pequenas que podiam atrair ferro e outras pedras. A razão é que o minério presente no solo da região, a magnetita, ela tem então propriedades magnéticas. Hoje nós sabemos então que é o óxido de ferro. Na época, a explicação que Tales de Mileto dava é que o minério tinha uma alma e que ela comunicava vida ao ferro e assim produzia atração entre eles. Hoje, claro, a gente sabe que não é assim que o fenômeno acontece, mas lá naquela época, no século XVI, essa é uma explicação coerente para o pensamento dos filósofos da época. Claro que outras explicações também foram feitas no século seguinte. Por exemplo, em 1269 tem uma explicação que os ímãs, surge a explicação por que os ímãs, os opostos se atraem. Quando nós falamos em magnetismo, tá, é inevitável nós pensarmos nos ímãs, porque afinal de contas, né, tem ali a atração e a repulsão, ali tem a explicação que os opostos se atraem. Então tem algumas situações para que um material ele seja ímã. Então, um ímã é um corpo que ele apresenta uma contínua movimentação de elétrons no seu interior. Nós vimos que quando um elétron está se movimentando, nós temos ao redor dele um campo elétrico. E aí nós vamos ver que com essa propriedade também vai surgir um campo magnético. Claro que, como comentei aqui, nós podemos encontrar ímãs naturais e podemos produzir através de ligas metálicas. Então, uma das características que nós temos aqui é que os ímãs eles possuem dois polos, um chamado de polo sul e outro chamado de polo norte. Tanto o polo sul como o polo norte, eles são capazes de atrair ferro e outros materiais como, por exemplo, aço, cobalto, níquel. O que eu falei antes sobre a questão da atração, nós tínhamos lá que as cargas elétricas, positivo com positivo, tinha uma repulsão, negativo com negativo, repulsão, positivo com negativo, atração. Aqui não é positivo e negativo, aqui sim, polo sul e polo norte, tá? Então, quando nós falamos nos polos, é onde tem uma ligação mais forte, uma interação mais forte justamente por causa desses elétrons, tá? Então, aqui, quando nós temos os polos iguais, ocorre uma repulsão. E quando nós temos polos opostos, ocorre uma atração. Então, se eu tenho norte com sul ou sul com norte, vai acontecer uma atração. Se eu tenho sul com sul, repulsão, norte com norte, vai ter também uma repulsão. Inseparabilidade dos polos. Na verdade, os ímãs eles podem ser divididos. O que não pode ser dividido são os polos magnéticos. Eu não posso dividir ali o polo norte e o polo sul. Eu posso dividir um ímã no meio, mas eu jamais posso separar o polo norte e o polo sul. Então, tem um ímã ali no formato de barra ou qualquer formato. Coloquei um de formato de barra porque é mais fácil de visualizar. Vou cortar no meio este ímã. Vou ter dois novos ímãs, só que cada um desses ímãs, ele vai ter o norte e vai ter o sul. E ele vai ter a mesma orientação daquele que originou ele. Então, percebam que o norte estava ali para a esquerda, continua para a esquerda. O sul para a direita, continua para a direita.
Se eu quiser cortar e ter outros ímãs, vai continuar tendo sempre o norte, sul, norte, sul, norte, sul, até eu chegar na menor partícula indivisível que nós temos, que é o átomo. O ímã, ele tem suas propriedades magneticamente organizadas. Então, se vocês olharem ali para esse meu ímã, então observem que eu fiz um zoom nele e as suas moléculas, elas estão organizadas, estão de acordo com o ímã, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Observem que eu botei um corpo qualquer ali, então estou falando o que é esse corpo, e as suas partículas, elas não estão organizadas ali, os seus polos, norte e sul. Lembrando que, se eu estou falando em partículas, eu estou falando ali dos átomos, tá? Então, voltando ali para o ímã, vejam que ela está se comportando de uma maneira imantada. O que é imantada? Significa que o lado ali esquerdo está se comportando como norte e o lado direito está se comportando como um sul. Tá? Ali nos ímãs naturais, que são os nossos óxidos de ferro, Fe3O4, eles ocorrem isso naturalmente. Mas tem os materiais que nós conseguimos imantar, tá? Nós vamos magnetizar os materiais, tá? Nós vamos organizar essas moléculas. Mas como que nós vamos conseguir fazer isso? A melhor maneira de fazer isso é utilizando o campo magnético. Tá? Pegando ímãs que são mais fortes, que possuem ali o campo magnético mais forte, nós vamos organizar, nós vamos aproximar esses ímãs desses corpos e vamos organizar ali essas moléculas. Mantendo assim, ó, de uma maneira organizada. Então, aproximei o ímã de um corpo, vejam que esse ímã, ele conseguiu imantar este corpo. Então, eu aproximei ali desse corpo e eu consegui, nesse instante, imantar este corpo. Então, nesse momento, ele se torna um ímã. Não significa que ele vai ser sempre um ímã, mas por um instante, sim, ele vai ser um ímã. Vocês já fizeram isso, a mãe de vocês já deve ter feito. Por exemplo, pegar um ímã e colocar agulhas, alfinetes. Vocês já viram essa situação em filmes, em desenho, quando lá no ferro velho vai levantar ferros. Vocês podem fazer isso em casa. Vocês podem pegar um ímã e pegar clipes de papel e colocar clipes. Vocês vão ver que os clipes, um vai grudando no outro, não precisa necessariamente grudar no ímã. Claro, nós podemos classificar os materiais em 3 tipos, tá? Nós temos os ferromagnéticos, que são aqueles que nós conseguimos magnetizar eles facilmente, tá? Nós conseguimos aproximar um ímã e rapidamente as suas moléculas vão se organizar de acordo com esse campo magnético do ímã. Então, fácil magnetização, coloquei ali entre aspas, por exemplo, o ferro. Tá? Então, este clipes que vocês vão colocar ali no ímã, ele vai se magnetizar facilmente, mas isso não vai durar para sempre, vai durar por um intervalo de tempo, tá? E aí nós temos aqueles que são difíceis de nós conseguirmos organizar. Um bom exemplo disso é o alumínio. Vocês podem aproximar um alumínio o quanto vocês quiserem de um ímã, que vocês não vão conseguir fazer ele grudar. O campo magnético, ele não é o suficiente para organizar suas moléculas. E nós temos outro material que ele é totalmente estranho, digamos assim. Porque o campo magnético que gera dele, ele é contrário ao campo magnético que vai tentar alinhar ele. Então, se eu aproximo um ímã dele, o campo magnético gerado vai ser um campo contrário. E o que vai acontecer aqui é aquelas levitações. Então, gera um campo contrário. O que nós temos aqui é uma repulsão. Então, que é um campo magnético contrário. Claro que assim, como nós conseguimos também fazer com que o material ele se torne magnético,
tá? Fazer a imantação. Nós também conseguimos fazer o contrário, que um material que ele é ferromagnético, até um material que é um ímã já tem essas propriedades magnéticas, ele perca isso. Vai ser através da temperatura. Existe uma temperatura específica que nós vamos colocar esse ímã, colocar esse material ferromagnético a aquecer, e existe uma temperatura que ele vai perder essa organização ali dessas moléculas dele. Trouxe uma tabela aqui para vocês verem que não são qualquer temperatura, tá? São temperaturas bem elevadas, tá? O nome dessa temperatura para cada substância é ponto Curie, tá? Em homenagem a Marie Curie. Quem descobriu foi o marido dela, mas veio em homenagem a ela. Então, vou começar com o ímã em forma de barra, tá? Para mostrar para vocês o campo magnético e as linhas de indução. Fica mais fácil que vocês já tenham uma ideia do que é o campo magnético, tá? Então, o campo magnético vai ser representado pelas linhas de indução. Vocês sabiam que saía do positivo e ia para o negativo. Vamos ver como é que fica isso aqui. Aqui as linhas de campo, elas saem do norte e vão para o sul. Como não tem como eu separar norte e sul, antes nós tínhamos separado o positivo e o negativo, tá? Então, sai do norte e vai para o sul. E essas linhas aqui, elas vão atravessar este ímã. Então, cuidado com isso, porque internamente, as linhas de campo, elas vão do sul para o norte. Externamente, elas vão do norte para o sul. Então, tem que ter esse cuidado, porque as linhas de campo, elas são do norte para o sul. Cuidado, que pode ter alguma situação que pergunte internamente. Internamente é do sul para o norte, porque não tem onde essas linhas de campo vão morrer antes, morrer entre aspas, tá? Que eu dizia para vocês, nascia no positivo e morria no negativo. Agora elas vão e voltam, tá? Elas ficam circulando ali. Então, vamos representar o vetor campo magnético. Assim como o vetor campo elétrico, o vetor campo magnético ele é tangente às linhas de indução. Então, aqui está saindo do norte para o sul, vou fazer uma linha tangente ali, tá? Tangente ali. Então, aqui a representação de campo magnético, antes campo elétrico nós usávamos a letra E. Aqui, campo magnético é representado pela letra B. Tá? Então, eu fiz aqui uma linha tangente, qualquer um, em qualquer ponto, sim, desde que seja tangente, qualquer ponto, vou representar outra linha aqui, tangente à trajetória ali, campo magnético. Lembrando aqui também que, quanto maior for a concentração de linhas, mais intenso é este campo magnético, tá? Então, aqui eu vou botar dois pontos, ponto X e ponto Y. Onde será que é mais intenso esse campo magnético? A intensidade é maior onde temos mais linhas de campo. A intensidade é maior em X do que em Y. Então, o campo magnético é maior em X do que em Y. Estou colocando a seta em cima de B para lembrar vocês que é uma grandeza vetorial, né? Estou dizendo ali, ó, vetor campo magnético. Aplicação, então, de um ímã no formato de barra. Se nós suspender livremente um ímã em formato de barra, ele vai girar até assumir aproximadamente a direção norte-sul geográfica. Essa propriedade nos permite verificar a existência do campo magnético terrestre. Então, o que proporcionou aos chineses a invenção da bússola, que nada mais é do que uma agulha magnética. Então, um ímã suspenso nada mais é do que uma bússola. E se vocês voltarem ali na imagem anterior, que eu coloquei o vetor campo magnético, vocês vão ver que vai dar exatamente o formato dessa segunda imagem aqui, que forma essa agulha da bússola. Mais uma parte histórica aqui. Os chineses eles foram primeiro a encontrar aplicação para tal fenômeno no início da era cristã. Eles utilizavam uma colher feita de magnetita que eles colocavam sobre um ponto de apoio central e podiam girar livremente apoiando sempre para o sul. Então, eles utilizavam essa colher, uma representação ali,
como uma bússola. Tá? Nós sabemos que a bússola é um instrumento de orientação que se baseia nas propriedades magnéticas dos materiais e da Terra. A palavra bússola ela vem do italiano, significa pequena caixa. Basicamente, uma bússola possui uma agulha imantada e pode girar livremente. Essa agulha ela sempre vai se alinhar na direção norte e sul da Terra, sobre a ação do magnetismo terrestre. Outra maneira de vocês fazerem imantação de materiais é uma maneira que os escoteiros eles utilizam. Pode atritar, por exemplo, um clips. Tá? Mas só que só pode atritar em um sentido. Eles esfregam aquele clips durante um tempo e colocam em cima de um papel e esse papel eles colocam na água. Essa parte onde eles atritaram, ela ficou imantada, então ela virou um ímã e ela ficou, então vai se orientar para a direção norte.